eu acho que o jogador brasileiro precisa entender mesmo o que está a acontecer ao seu redor, ler os sinais da comunicação não verbal de Xabi Alonso e mudar. Ou vai continuar a estar no banco de suplentes. Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar da estreia do Real Madrid na La Liga. Os merengues venceram o Osasuna pela margem mínima, 1-0, em pleno Santiago Bernabéu, com algumas estreias à mistura. Vamos então falar e olhar para o que foi o Real Madrid nesta partida. E quero, desde já, convidar-te, se você ainda não é inscrito do canal, a subscrever ao canal. É muito importante que você subscreva o canal, compartilhe este vídeo, deixe o teu like e também o teu comentário aqui em baixo. Quero perceber tua opinião sobre a estreia do Real Madrid e o que esperar desta equipa de Xabi Alonso para a temporada 25-26. Vamos lá, o Real entrou num 4-3-3 e o Real Madrid jogou literalmente num 4-3-3, por mais que Arnold e Carreras tenham sido dois laterais muito projetados, muito ofensivos. A linha defensiva do Real Madrid nunca foi de 3, sempre foi de 4, com Arnold, Denhausen, Éder Militão e também Álvaro Carreras, que fez a sua estreia. No meio-campo, Tchouaméni, Fede Valverde e também Arda Güler. E no ataque, Vinícius, Brahim Dias e Mbappé mais centralizado, mas nunca esteve no centro, sempre perambulou muito entre o campo inteiro e as três posições de ataque. Eu senti que o Vinícius ainda não percebeu muito bem a sua posição dentro de campo, ele quer estar muito encostado à área. O Carreras também tem muita projeção ofensiva e também quer estar muito junto da grande área. Então essa comunicação, essa linguagem do posicionamento entre os jogadores do Real Madrid, ela ainda precisa de ser trabalhada. O Real, que teve muita bola, mas uma posse de bola muito consentida pelo Osasuna e muito inofensiva para o Real Madrid. O Real Madrid nunca conseguiu criar passes de ruptura, passes que faziam com que os jogadores do Real Madrid entrassem no bloco baixo do Osasuna, um bloco baixíssimo. Vinícius, pouco inspirado. Não sei o que é que se passa com o Vini Júnior, mas ele não consegue ser mais aquele jogador driblador que coloca medo nos adversários, que faz com que os adversários percebam e digam: olha, está aí o Vinícius, porque ele tem sempre 2 ou 3 a marcarem-lhe, mas ainda assim ele não consegue ir para cima dos adversários. As jogadas nos pés do Vinícius, elas não demoram, elas são prontamente terminadas pelos adversários, apesar de que na partida contra o Osasuna tinha um defensor muito bom, Boyombo, ou Boyomo, qualquer coisa assim, esqueci-me agora do nome dele, que não o deixou respirar. E nas poucas vezes em que o Vinícius conseguiu arrancar pela linha e depois fazer a incursão interior, não conseguiu ser feliz. Falta a alegria de jogar do Vinícius, positivo do jogo do Vinícius, a capacidade para recuar, para defender, para ajudar a equipa no processo defensivo. Também foi um jogo, na minha opinião, muito aquém de Fede Valverde. A forma de jogar do Real Madrid retira completamente as características de alguns jogadores. Por exemplo, o Real Madrid esteve 4 anos com Carlo Ancelotti num jogo direto, num futebol direto, para aí explorar a velocidade e a capacidade dos seus jogadores em termos de intensidade física, e agora o Xabi Alonso quer uma equipa mais pausada, com mais bola, com mais troca, sem muita pressa, porque quando tu tens muita pressa para atacar, depois também tens que ter muita urgência para voltar a se posicionar para defender. E o Xabi Alonso não quer uma equipa volátil, ele quer uma equipa que tenha a segurança, que consiga ter a bola, que consiga ditar os ritmos de jogo, os tempos e a cadência do jogo. Tudo dependa do Real Madrid e o adversário vai dançando de acordo com a música que o Real vai tocando. Então isso vai retirar sim algumas características, daí que o Fede Valverde, na minha opinião, esteve muito longe das suas características. Brahim Dias foi outro jogador apagadíssimo, não se viu nada, e eu
quando vi o 11 do Real Madrid, eu gostei da sua entrada no 11 titular, porque é um jogador que está habituado a jogar com defesas fechadas, ele vem da Itália, defesas com blocos muito baixos, mas ele não conseguiu em nenhum momento penetrar. Ele joga muito bem em espaço curto e ele não conseguiu sobressair, não conseguiu fazer brilhar o seu futebol. Eu gostei muito de Dinhausen. O miúdo tem muito futuro, tem muita coragem, tem muita bravura. Ele defende, ele ataca, ele destrói, ele constrói. Tem uma belíssima saída de bola. Ainda não se começou a explorar a bola longa de Dinhausen. Lá está. Precisa-se que os avançados do Real Madrid tenham outra desenvoltura atacante, tenham outra capacidade para que não se percam as bolas longas, quer de Dinhausen como também de Trent Alexander-Arnold, que continua a não se entrosar na equipa do Real Madrid. Eu sinto que o inglês ainda está muito, muito longe de ganhar o entrosamento com a sua nova equipa. Existiram ali bons momentos, com toques rápidos com o Kylian Mbappé, boas combinações, mas nada mais do que isso. Defensivamente continua a ser ainda um jogador com alguns problemas. Também Éder Militão na linha defensiva foi, para mim, outro jogador que esteve aquém, está a regressar de lesão e tudo mais, mas muito nervoso em algumas ações e muito precipitado em outras. Eu continuo a gostar de ver Aurélien Tchouaméni muito seguro nos apoios, nos equilíbrios, na capacidade defensiva, na destruição de jogadas, na interrupção de jogadas do adversário. Muito, muito bem Aurélien Tchouaméni. Um jogo que é B, mas para menos, de Arda Güler. O jogo de terça-feira contra o Osasuna era o jogo do turco, da magia, da criatividade, da visão na ponta da chuteira, do GPS na bola, para procurar jogadores, para ajudar a desmarcar os colegas, passes de ruptura, passes certeiros, e não foi esta Arda Güler que esteve em campo. O turco não conseguiu fazer com que os seus colegas fossem procurar outras alternativas. Era tudo muito previsível para o Real Madrid, tudo muito previsível. É tudo muito prematuro ainda, é muito cedo para fazermos análises e tirarmos ilações. Eu estou mesmo só a falar da partida de ontem contra o Osasuna, mas de resto é um Real Madrid muito, muito previsível. E Kylian Mbappé, eu acho que foi o jogador que mais brilhou, se assim posso dizer, que melhor compreendeu, ou parece que é o jogador que melhor vai compreendendo o que é que quer Xabi Alonso, e eu acho que ele vem para a temporada com muita vontade de ser o líder técnico do Real Madrid, veste a camisola 10, e eu acho que ele quer ser este jogador importante que vai galvanizar o grupo e que o grupo vai segui-lo para as conquistas e as competições da temporada. De resto, é um Real que ainda precisa de muito trabalho. É um Real que os jogadores, apesar de se conhecerem, precisam de entender as suas posições dentro de campo, o entrosamento e, claro, o que faz manchete em Espanha e no mundo, a não utilização de Rodrigo. Eu tenho cá para mim que existe duas alternativas, ou dois caminhos, ou duas formas para se olhar este caso, a situação de Rodrigo. Primeiro é que Xabi Alonso não conta com ele, o Rodrigo não serve, porque o Xabi Alonso verbalmente fala uma coisa e na linguagem não verbal ele comunica, e a linguagem não verbal dele fala muito mais alto, que é a não utilização de Rodrigo. No Mundial de Clubes até ele deixava-o no banco, no jogo contra o Osasuna colocou-o a aquecer por cerca de 20 minutos e depois ele não entrou no jogo. Para mim, ou ele não conta para Xabi Alonso e o Xabi Alonso utiliza os jogos para mostrar a Rodrigo que ele não conta, ou então nos treinos o Xabi Alonso vê coisas que nós não vemos e ele utiliza os jogos para comunicar mais ainda para quem está de fora. Ou o Rodrigo não treina bem, ou o Xabi Alonso não consegue sentir no Rodrigo vontade e fome de vencer, o encara como um jogador muito acomodado. Ele rasgou elogios a Mastantuono, dizendo que o jogador argentino tinha muita energia, muita vontade de vencer, que o Kylian Mbappé quer ser o líder técnico do Real Madrid, que quer ganhar.
Então ele se calhar não consegue ver estas coisas em Rodrigo. Das duas, uma. Ou o Rodrigo é um mau profissional e o Xabi Alonso percebeu, ou o Rodrigo não conta para o Xabi Alonso. E se o Rodrigo deseja continuar a ser um jogador de futebol, precisa entender rapidamente que ele não serve para o Xabi Alonso, ou que o que ele tem estado a fazer não vai de encontro ao que o treinador necessita, e mudar completamente a postura para que ele possa ser aproveitado, porque é um talentosíssimo jogador, é um jogador brilhante, é um fantasista, é um mágico. Como é que o Real Madrid, a precisar de um jogador com as características e qualidades do Rodrigo, não coloca este jogador em campo? Não é nem a quinta opção, porque entraram Mastantuono, Gonzalo Garcia, o lateral direito que regressa muito bem, Carvajal, e também depois aos 90 minutos entrou em campo o médio espanhol, como é que ele se chama? Esqueci-me agora completamente, deu um apagão do nome do jogador do Real Madrid, Dani Ceballos. E o Xabi Alonso tinha mais uma substituição para fazer e não fez, simplesmente não fez. Eu também quero fazer aqui um ponto sobre Mastantuono. Entra muito bem, muitos gestos e trejeitos de craque, de jogador talentosíssimo. Quando se adaptar muito bem, pode ser mais um problema para Rodrigo. Então eu acho que o jogador brasileiro precisa entender mesmo o que está a acontecer ao seu redor, ler os sinais da comunicação não verbal de Xabi Alonso e mudar. Ou vai continuar a estar no banco de suplentes e nós vamos continuar a clamar, e o Xabi Alonso, que trabalha com ele todos os dias, e a equipa dele vão continuar a perceber que ele não serve, porque são eles que trabalham com ele todos os dias. Ainda é muito prematuro dizer se o Real Madrid pode ou não ganhar a La Liga, porque tem jogadores interessantíssimos, com muita qualidade, mas neste momento o trio de ataque do Real Madrid não coloca medo às defesas contrárias, porque Vinícius não está no seu melhor, o Kylian Mbappé vai remando, já remou na temporada passada, o Brahim não entra bem, Bellingham vai ficar ausente por 3 meses, então vamos perceber, porque ainda há muita coisa para acontecer nesta equipa do Real Madrid. Vamos ver se em algum momento o Xabi Alonso vai jogar no 3-4-2-1, que é com 3 centrais, a ver se Rüdiger, Militão e Dinhausen vão ser estes jogadores, vão conseguir dar essa sustentabilidade defensiva, e com os 2 laterais muito projetados, que eu acho que vai ter muita briga, muita discussão, muita luta entre Carvajal e também Trent, que não esteve bem, e Carvajal já entrou muito bem para marcar terreno, muito físico, com as disputas de bola e de espaço e com as faltas necessárias. Não foi colocada à prova o Real Madrid, mas quando o Osasuna tentou chegar com perigo, a defesa do Real Madrid tremeu. Então isso aqui é preciso continuar a trabalhar, a capacidade da transição defensiva do Real Madrid. De resto, os jogadores são muito bons e eles podem continuar a crescer e a produzir com muita qualidade ofensiva, mas no jogo contra o Osasuna fica uma imagem péssima do ataque do Real Madrid. É isso, notas individuais. Eu gostei muito da estreia do Carreras, também dos poucos minutos de Franco Mastantuono e, claro, de Dinhausen. Para mim a grande contratação do Real Madrid no último verão. Eu quero saber as vossas opiniões aqui em baixo, digam-me aqui nos comentários o que vocês acharam do jogo do Real Madrid contra o Osasuna e se o Real poderá lutar pelo título de campeão espanhol temporada 25-26. Não se esqueça de subscrever ao canal, de curtir este vídeo, de ativar o sininho das notificações e já sabe, nós nos voltamos a ver numa próxima oportunidade. Até lá, muitos beijinhos, muito obrigada a todo mundo que subscreve o canal e continuem a partilhar para que possamos crescer ainda mais a nossa família aqui no YouTube.